vai ser Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Dando uma recapitulada, a gente viu que Jesus foi achado digno de abrir o livro. E a gente viu que o livro era o quê? Quem lembra? O que é esse livro selado? Vocês lembram? A gente falou domingo passado. O livro selado é a história do mundo. O livro que foi selado lá em Daniel, no último capítulo de Daniel, foi selado e agora é reaberto no Apocalipse. A história do mundo, as profecias sendo reveladas antes de acontecerem, como sempre acontece, como Deus sempre faz. Amém? Isso é muito bom, porque quando Deus revela, a gente pode se preparar. Amém? Em nome de Jesus. Isso está pensando. Teste A, som E, O, E. E aí, você diz, Jesus é digno de abrir o livro, Jesus é digno, ele conquistou, ele comprou o mundo. Então ele é digno realmente de abrir a história do mundo, não é? Ele é digno disso. E aí, se você for ver o que tem dentro dessa história do mundo, porque agora começam os selos, porque agora os selos começam a ser abertos, e aquilo que está designado para a história do mundo são coisas terríveis. São coisas terríveis. Irmãos, nós não pertencemos a esse mundo. Amém? Em nome de Jesus, nós não pertencemos a esse mundo. Então, a história do mundo vai começar a ser aberta novamente, ser revelado o que há de acontecer, né? A partir daquele momento. E a gente vê aí, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo, que cor? Branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, que cor agora? Vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quero que você grave isso, porque o cavalo branco foi dado um arco para ele e uma coroa. Ele tinha um arco e tinha uma coroa. Esse aqui ele tem uma espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O cavalo preto tem o que na mão? Balança. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade, que pode ser doenças também em algumas traduções, e por meio das feras da terra. Certo? E é isso que está designado para a história do mundo. O livro é aberto, e é isso que a gente encontra para a história do mundo. Certo? A gente vê algumas coisas aqui que estão acontecendo.
o que representa cada um desses cavalos, né? E o branco, a gente pode ver que ele representa a vitória, né? Ele representa a vitória. Esse cavalo branco, ele saiu vencendo, e para vencer, esse cavaleiro no cavalo branco, né? Já o vermelho, que está no cavalo vermelho, ele vem com a espada. E vermelho lembra a gente do quê? De sangue, né? Lembra a gente de sangue, exatamente isso. Porque o vermelho representa guerras, e na maioria das suas vezes sangrentas. E o outro, ele está com o quê? O cavalo preto? Com a balança, né? E ele diz o quê? 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, tudo isso daqui, mais ou menos 1 quilo de cada coisa que ele falou aqui, mais ou menos 1 quilo, ou mais ou menos 1 litro de cada coisa que ele falou aqui, vai custar 1 denário. O que é 1 denário? É o que você passava o dia todo trabalhando, o dia inteiro, sem interrupção, o seu salário, certo? Então ele está dizendo, o seu salário inteiro você vai poder comprar 1 quilo. O seu salário inteiro você vai poder comprar 1 litro de cada coisa. O cavalo preto, então, ele representa escassez, pobreza, miséria, certo? O cavalo preto, ele representa miséria, falta de dinheiro. Mas interessante que ele fala assim, ó: não danifiques o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite e o vinho. E o cavalo amarelo, aqui na nossa tradução, que veio para o Brasil, é traduzido como cavalo amarelo, mas se você for ver lá no hebraico, no original, eles trazem como um cavalo pálido, cor de morte, né? Cor de doente, né? Uma cor pálida, né? Uma cor meio assim, você olha assim, né? Uma cor pálida, cor de doente, uma cor que o seu cavaleiro é a morte, né? Esse é o 4º cavaleiro do Apocalipse. Mas a gente não vê esse cavaleiro só aqui, eles estão passados em outros lugares. A gente pode ver aí no livro de Zacarias, para a gente entender mais sobre esses cavaleiros. 4 selos são abertos, 4 cavaleiros aparecem em cada selo aberto. Livro de Zacarias. Amém? Zacarias capítulo 1, versículo é do 8 em diante. Os cavaleiros deram uma passada aqui no Velho Testamento também, esses cavaleiros. Já? Amém. Vamos lá. Zacarias capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: tive uma noite, Zacarias falando, e tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as porteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Respondeu o homem que estava entre as porteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as porteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada em descanso. Na minha tradução aqui, tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém,
e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Tá bom até aqui? Então, quando Jerusalém ela é tomada pelos babilônicos, né? Pelos babilônicos, tem alguém que se levantou aqui, e foi exatamente o cavaleiro do cavalo vermelho. Porque aqui a gente vê uma passada deles aqui sobre o que acontece com o povo de Israel. Porque esse daqui é o tempo do cativeiro, né? O tempo do cativeiro. E aí os anjos estão dizendo: Senhor, até quando o Senhor se voltará contra Jerusalém? Até quando? Já se passou os 70 anos. Porque até 70 anos eles sofreriam as consequências daquilo, né? Então já se passou 70 anos. Eles disseram: nós já passamos, né? E toda a terra agora está repousada aí, tranquila, em descanso. Ou seja, quando eles passam com a sua destruição, esses cavaleiros, eles procuram dar descanso. Aí você diz: como que descanso? Né? Porque eles passam fazendo esse estrago todo, eles trazem um descanso do pecado. Porque quando o pecado chega no limite em um lugar, Deus envia esses 4 cavaleiros para trazer destruição e diminuir aí a quantidade do efeito do pecado. Certo? Então, quando chega, aí é mandado esses cavaleiros. Um exemplo disso é Nínive, que não é falado de cavaleiro lá, mas a gente pode ter muito bem esse entendimento, que Nínive já está no ponto para ser destruída. No ponto. Mas, porque se arrependeram, não houve morte lá. Não é verdade? Em outras palavras, os cavaleiros não foram enviados àquele local, porque houve arrependimento e não houve necessidade de controlar o pecado. Certo? Não houve necessidade disso acontecer. Vamos aí em Zacarias também, capítulo 6, versículo 1. Zacarias 6:1. Amém? Diz o seguinte: outra vez levantei os olhos, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, e no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e o dos brancos após eles, e o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhe disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Certo? Então você vê aí que nessa parte aqui, Deus dá uma profecia para Zacarias que vai enviar esses cavaleiros aí por toda a terra, um para o norte, outro para o sul, né? E a gente vê que os cavalos que foram para o norte, que se você for ver, foram os cavalos pretos. O que os cavalos pretos representam? Escassez, miséria, né? Miséria, pobreza.
e você vê que eles foram lá e resolveram o problema. É interessante que você saiba que qualquer um dos cavalos pode resolver o problema dependendo da situação, né? Quem é a pessoa? É um governante? É uma pessoa que se acha prepotente? Deus pode muito bem lá enviar o cavalo vermelho e destruir com tudo, né? É uma pessoa que se acha muito rica? É uma cidade que tem muitas pessoas ricas? É uma cidade que essas pessoas não buscam a Deus e não estão nem para Deus, e os seus pecados de soberba estão aumentando, de avareza estão aumentando? Cavalo preto será enviado para aquele lugar. Os cavalos pretos, eles vão contornar essa situação, certo? Mas existem momentos em que esses cavalos agem juntos, e quando eles agem juntos é importante falar que eles vêm um atrás do outro. Eu quero chamar a atenção para você que sempre o cavalo preto, ele aparece primeiro, o cavalo vermelho sempre aparece primeiro. Mas lá no Apocalipse, quem aparece primeiro é o cavalo branco. Tem uma mensagem para nós disso aí, que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Sempre o cavalo vermelho sempre aparece primeiro, mas no Apocalipse quem aparece primeiro é o cavalo branco. A gente vai lá, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo é o 3. A gente sabe que a vida de Jesus vai ser como uma mulher em dores de parto, né? Que a dor aumenta e aumenta com tanta intensidade que o filho nasce, e aí quando ela vê o filho, a alegria que está ali diante dela, a Bíblia diz que então a tristeza passa, né? E agora ela só tem olhos para alegria, né? Valeu a pena agora quando ela olha ali seu filho, né? Assim a vida de Jesus também. E essas dores de parto é o contexto aqui de Mateus 24, quando está no princípio dessas dores, certo? A gente vai pegar aí do versículo 4, que diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, virão ainda muitos anticristos, muitos falsos cristos, digamos assim. Versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Cavalo vermelho, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente vê cavalo vermelho, cavalo preto em ação. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Quem que causa as dores de parto da igreja nesses últimos tempos? São os 4 cavaleiros. Eles são responsáveis pelas dores, tá certo? Porque, embora nós não sejamos do mundo, nós estamos no mundo. E consequência dessa multidão de pecados e de pessoas que a cada dia vão se afastando de Deus, e a grande apostasia está se acirrando, né? Juízos virão, os 4 cavaleiros virão, e eles virão todos juntos. E quando virem todos juntos, quem pode resistir, né? Porque eles vêm em cada momento. Eu quero dizer para vocês que a Covid-19 é um cavaleiro amarelo que passou pela terra. Nada mais, nada menos que isso, tá certo? E eles vêm passando durante toda a história. E quando João vê a respeito disso, que primeiro aparece o cavalo branco, depois aparece o cavalo vermelho, a gente vê aí um período que vai do ano 100 ao 313, que é a hora de grande perseguição. Também a gente chama de a igreja de Esmirna. É o mesmo período desse cavalo vermelho na história. E esse cavalo vermelho passando na história é a época de grande perseguição, de grande derramamento de sangue, né? Grande derramamento de sangue.
A gente tem também no decorrer da história aí os outros cavalos acontecendo, que a gente não vai se deter nisso agora, tá certo? Mas que você saiba que esses cavalos eles passam na terra quando a situação está complicada aí de pecado, certo? Eles passam na terra. Eles são juízos de Deus para corrigir as pessoas, para levar as pessoas ao arrependimento. Ao arrependimento. Eles vêm um para provocar arrependimento, vem outro para provocar arrependimento. E se não há arrependimento nem de um, nem depois que o outro vem, nem depois que o outro, nem depois que o outro, aí eles dão uma nova passada, só que agora é tudo junto. Certo? Então, desse tempo que foi aberto os livros, as dores de parto elas vão aumentando, ou seja, as passadas dele começam a vir com mais frequência, a passada desses cavaleiros. E quanto mais as dores de parto aumentam, significa que eles estão passando com mais frequência. Até que quando Jesus estiver perto de voltar, todos passam juntos. Certo? Todos passam juntos. Um atrás do outro, trazendo, não demorando nada, as consequências do outro. Essas são as dores de parto do Apocalipse, da Bíblia, da vinda de Jesus. Essas são as dores de parto. Certo? E são os 4 cavaleiros quem causam elas. Está dando para entender? Certo? Vamos ver lá no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Eu quero chamar a atenção para você que o livro lá de Zacarias, ele nos mostrou que um dos nomes dos 4 cavaleiros são 4 ventos. Você viu lá? São 4 ventos. Então eles podem ser chamados tanto de 4 cavaleiros como 4 ventos. Ezequiel capítulo 14. O versículo a gente vai pegar do versículo 18. Não, versículo 17, diz o seguinte, 14, 17. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Se você for ver quem são esses 3 homens, são eles Noé, Daniel e Jó. Está aí no contexto, tá bom? Noé, Daniel e Jó. Esses são 3 justos. Se Deus fizesse passar o seu cavaleiro vermelho, fizesse passar a espada, não resistiriam nem seus filhos nem nada, apenas eles por sua justiça. Certo? Aí ele diz o seguinte: ou se eu enviar a peste, cavalo amarelo, sobre essa terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela os animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho e nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela os homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas, eis que eles virão a vós outros e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. E eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor. Amém? Então Deus fala: se eu enviar a espada, somente Noé, Daniel e Jó sobrariam pela sua justiça, se eles estivessem ali no meio dela.
mas os outros todos seriam destruídos, né? Todos seriam destruídos, só eles conseguiriam salvar a sua vida. Eu quero chamar a atenção para a palavra vida, porque vida, muitas vezes ela pode ser traduzida como alma, e é exatamente o contexto disso aqui no original, né? Por exemplo, quando Jesus fala assim: aquele que achar a sua vida, perdê-la. Se você for lá no original, diz assim: aquele que achar a sua alma, perdê-la. E muitas vezes vida e alma é o mesmo significado, tá certo? E a grande questão disso daqui é de alma, porque se a peste, se a espada, se qualquer tipo de cavaleiro passar e ainda assim matar alguém de Deus, não matará a sua alma. Amém? Em nome de Jesus, não matará a sua alma. Eu queria chamar a atenção também para o versículo 23 aí, que diz que nós, quando virmos os seus feitos, quando entendermos tudo que os outros povos fizeram, toda Jerusalém, porque que sobrou só Daniel, Jó e Noé? Porque que sobrou só esses três? Quando a gente olhar os feitos de Jerusalém, porque que sobrou só eles, a gente vai entender que o juízo de Deus foi perfeito, foi o que ele fez. Porque são pessoas que não se arrependeram diante do juízo que já foi enviado. Passou a espada, não se arrependeu. Passou a peste, não se arrependeu. Passa a fome, não se arrependeu. Aí Deus pega e manda os 4. E aí o juízo é final, certo? E só é salvo quem realmente aí é servo de Deus, quem tem justiça. A nossa justiça é Cristo Jesus. Amém? Aqueles que se arrependeram estão lavados no seu sangue. Essa é a nossa justiça e a garantia da salvação da nossa alma. Amém? Em nome de Jesus. Abre bem em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10. Amém? Capítulo 10, versículo 28. Cadê? Alguém pode ler pra gente? 10, 28. Certo? Então, temam aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. Eu não sei como é a sua crença, mas eu creio que a alma ela pode morrer. Eu não sei como é que você pensa. Ela pode morrer nas mãos de Deus. Nesse sentido aqui de perecer, porque o sentido de perecer é o quê? Ir se desfazendo até acabar. Certo? Se você for ver em outras traduções, diz assim: aquele que tem poder de matar tanto a alma como o corpo, certo? O homem não pode fazer isso. Se o homem matar o seu corpo, a sua alma continua. Pelo que a gente pode ver pela Bíblia, certo? Pelo que a gente pode entender aqui, a alma continua. Mas Deus tem o poder de matar até mesmo a alma. Porque Ele tem poder. Do contrário, Ele não seria Deus. Então, nós devemos temer a Ele, e não os juízos, e não os 4 cavaleiros, não os 4 ventos, não os 4 juízos de Deus, certo? Não pessoas. O único que nós devemos temer é o próprio Deus, somente Ele. E detalhe, Ele não nos chama para termos medo dEle. Esse temer a Ele é no sentido de respeito, de honrar a Ele, de viver para Ele em obediência, né? Esse temer a Deus é quando você está ali, naquele respeito, obediência de Deus e confiança, porque quem teme a Deus também tem confiança, né?
A segurança é o que você vai ter. A segurança de que você vai viver. De que se você tem a justiça de Cristo, assim como Noé, Daniel e Jó, você também vai viver. Amém? Em nome de Jesus. Ainda que você morra. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele irá. Amém? Então a nossa vida, ela é garantida por Jesus, que é a nossa justiça. Amém? Então a gente vê mais outros nomes aí para eles. É importante que vocês se lembrem desses nomes. São os 4 cavaleiros, ou 4 ventos, ou 4 juízos. São a mesma coisa. São a mesma coisa, certo? São a mesma coisa. 4 cavaleiros, 4 ventos ou 4 juízos. De sorte que a junção deles é calamidade sobre a terra, certo? Mas o detalhe é para chamar para o arrependimento. É para chamar para o arrependimento quando eles passam, certo? E eles têm uma forte relação com as trombetas também, tá bom? Eles têm uma forte relação com as trombetas. Certo, vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. A gente vai entrar numa discussão agora sobre quem é o primeiro cavaleiro. Porque os cavaleiros que sempre aparecem sempre primeiro o vermelho, depois os outros e quase sempre o branco no final. Porque o branco significa o quê? Vitória. O branco vai significar vitória. Então sempre vem o vermelho com a guerra, aí vem a peste, vem a fome, vem o negócio tudo, e por último o branco. Pronto, acabou a situação, certo? Vitória. Mas aqui, o primeiro cavaleiro é o branco. O primeiro cavaleiro é o branco. E há pessoas que dizem assim: quem que é esse primeiro cavaleiro? Porque os outros a gente sabe quem é. O vermelho a gente já viu que é um dos 4 juízos, que é a espada, né? O terceiro a gente viu que é a miséria, a fome. E o quarto a gente viu que é a morte, né? Isso aí já está bem definido quem são esses cavaleiros. Agora, quem é o primeiro? Quem é esse cavaleiro vencedor? Aí eu pergunto para vocês: quem que vocês acham que é? Quem que tu acha que é, Marcelo? Esse cavalo branco. Marcelo. Quem que você acha, irmã Cláudia? Acho que é Jesus. Senhor te chama. E que é Jesus? Alguém está opinando diferente? Porque se ouve muito falar que é o anticristo. Na verdade é uma das teorias mais aceitas, né? E há uma discussão muito em torno de quem é esse cavalo branco. Principalmente porque e foi-lhe dado uma coroa. Aí não diz quem foi que deu essa coroa. Se foram homens ou se foi o próprio Deus. Essa crença que crê que é o anticristo está baseada lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos abrir lá. Capítulo 5, versículo 3. 5:3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Alguém pode ler para a gente? Olha aí.
paz, ou estando em paz, virá repentina destruição, que são as dores de parto. Quem são as dores de parto? Os 4 cavaleiros, né? No caso, os 3 que estão sobrando, né? E aí você diz, realmente tem sentido, porque se o cavaleiro é branco e está em paz, tem sentido. Fala aí. Jesus está com vocês. E aí? A grande mensagem do cavaleiro branco não é paz. A grande mensagem do cavaleiro branco é vitória, não é paz. Você pode até associar com cor, mas a grande questão é que não está na cor, e sim no propósito. E o propósito desse cavaleiro, lá do Apocalipse, o primeiro, é vitória. E aí abre-se outras possibilidades. Há aquelas pessoas que dizem, o Evangelho é o primeiro cavaleiro. Porque o Evangelho, por mais que tenham as perseguições, as coisas, o Evangelho prevalece sobre todas as coisas e continuará até o fim. E eu digo, tem sentido, mas não tem base. Tem sentido, mas não tem base. Já tem outros que dizem, o cavalo, aqueles que têm uma visão mais historicista, e historicista mesmo. Eles dizem que o primeiro cavaleiro, na verdade, faz referência ao Império Romano do início, que saía de seus cavalos, as suas vitórias, e o resultado era o cavalo vermelho, com guerras sangrentas e perseguição aos cristãos. E eu digo, tem sentido, mas não tem base. Mas não tem base, certo? E a posição que é não muito aceita, mas é a que tem mais base, digamos assim, é que é o próprio Cristo. Mas eu não sei qual que é a dificuldade das pessoas aceitarem tanto que é Cristo, né? Eu não vejo qual é a dificuldade nisso. A gente vê lá, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, ele está com seu cavalo, que cor? Branco. Olha só o que a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19. Lembrando o cavalo branco ali, ele saiu vencendo e para vencer. E aqui no capítulo 19 nós temos o final da história desse mundo, né? Capítulo 19, versículo 11. Alguém pode ler? Glória a Deus. Amém? O cavalo branco está sendo assentado pelo próprio Cristo. Ele saiu vencendo e para vencer. E lá se vem Jesus e seu cavalo branco quando tudo se passar, né? Lá se vem Jesus. Tá certo? Mas você diz assim, beleza, ele vem vencendo e para vencer, mas como que eu posso ter certeza que é Jesus? Realmente, porque um estava com a balança, o outro com a espada, e o outro trazendo a morte trazendo o inferno consigo. A morte matava pela espada, por doenças, né? E por guerras. A morte, o cavaleiro amarelo é o pior, irmãos, é o pior de todos. Ele vem para acabar com tudo, certo? E o cavalo amarelo trazendo tudo isso. E o que o cavalo branco vem trazendo? Vocês lembram? Trazendo ar. Trazendo ar. Só que você pode ler o Apocalipse inteiro e você não vai ver mais essa referência ao arco. Cadê o arco? Se Jesus aparece, cadê o seu arco? Né? Aí fica assim, cadê o arco de Jesus então? Porque a Bíblia diz que ele aparece com a espada na sua boca, né?
com a espada da sua boca. Mas cadê o arco se Jesus é esse cavaleiro? A gente vai lá em Abacuque, livro de Abacuque. O livro de Abacuque, capítulo 3. Eu vou dar uma esperada aí, porque eu acho que vocês vão demorar. Ficarei sem luz. A gente já vai encerrar, a gente vai ficar só com os 4 primeiros selos. Porque eu já tinha feito os outros, mas a gente vai encerrar, a gente vai terminar mais cedo hoje. Meu Deus, estou nem achando. Achei. Abacuque, capítulo 3. O que a gente tem aí? A oração de Abacuque, né? A oração de Abacuque. O que acontece? Abacuque, vendo tudo o que tinha acontecido com o povo de Israel, estava indignado. Mas Deus, como é que isso acontece, né? Nesse sentido, ele tinha reclamações a respeito por que o povo de Deus estava sofrendo tanto, se era o povo de Deus, né? E por que os inimigos estavam triunfando. E aí Deus levou ele a um lugar lá na torre, né? E aí cai a ficha dele e Deus revela as coisas para ele. E aí ele faz essa oração. Capítulo 3, a gente vai pegar do versículo 5, versículo 4, que diz o seguinte: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Quero chamar vocês que rios em profecia ou águas faz referência a povos, né? Em profecia faz referência a povos. É contra os povos, é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu tendes a terra com rios. Aqui nós temos nosso Senhor na sua volta com o seu arco. A gente confirma o que acontece lá em Apocalipse, onde foi dada uma coroa, e todo o contexto do capítulo 4, capítulo 5 é a chegada de Jesus e a sua coroação no céu. E aí no capítulo 6 nós temos o Cristo com a sua coroa para reinar. Amém? Em nome de Jesus. E aqui ele é apresentado como aquele que virá depois dessas festas, ou seja, depois de tudo isso, depois de todas essas assolações, depois de toda a tribulação, Jesus volta com o seu arco. Amém? Em nome de Jesus. A gente vai pular aí para o versículo 11, que diz o seguinte: o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade,
avançam para me destruir, regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí ele fala o seguinte, irmãos: então eu devo esperar essa angústia que ainda está por vir, porque ele recebe essa revelação, que ainda está por vir, que o Senhor virá, e que todos aqueles que estavam atentando e indo contra o povo de Deus, todas as dificuldades, e todas as guerras, e todas as perseguições, e todo o mal, e toda a miséria, e toda a fome, e toda a morte, tudo que vinha contra o povo de Deus, o cavaleiro branco virá para salvar o seu povo de toda essa situação. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero chamar você a atenção que nós não devemos ser apegados a bens materiais, porque quanto mais as coisas vão se apertando, pode ser que nós vamos perdendo-as, e isso não é sinal de que Deus não está conosco. Isso é sinal de que um cavaleiro está atuando, porque as dores de parto vão começar a se acirrar, vão ficar cada vez mais intensas. Os cavaleiros vão passar cada vez mais frequentemente, até o dia em que Jesus voltará, certo? Então estejamos preparados para esse grande dia. Detalhe, nós estaremos presentes na grande tribulação, e Deus fala: se aqueles dias não fossem abreviados, até os próprios eleitos iriam se perder. Nós passaremos pela grande tribulação, e Jesus vem no fim dela para dizer: estou aqui, vim salvar vocês. Amém? Em nome de Jesus. E aí, com toda essa concepção, então ele chega à conclusão. Ele diz: então vale a pena passar por tudo isso daqui. Então vale a pena passar pelo sofrimento, pelas angústias dessa vida. Vale a pena passar por todas as coisas que acontecem aqui, porque essa leve momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que há de se revelar. Então vale a pena passar por tudo isso daqui. E esse deve ser nosso pensamento. Quando as coisas estiverem difíceis para você, não só na tribulação, mas desde já, quando você pensar assim: cadê meu Deus? Onde está a solução para o meu problema? Será que eu estou sozinho? Nesse momento, toda vez que a tribulação vier contra a tua vida, irmãos, saiba, o seu Redentor vive e ele se levantará em seu favor. Só que Deus se levanta a seu tempo. Ele vem vencendo, e para vencer, Ele vai vencer na tua vida, Ele vai trazer vitória, mas é tudo a seu tempo, em nome de Jesus. Não fique reclamando, não fique murmurando por causa das situações da vida, porque o que você fez deu errado, porque, não sei, perdeu o emprego, porque aquilo lá não deu certo mais. Não fique reclamando, em nome de Jesus. Deus trará vitória sobre todas essas aflições, em nome de Jesus. Deus vai trazer a paz, Deus vai trazer a vitória, em nome de Jesus. E com esse pensamento formulado, ele sabendo que Jesus virá, trazendo ira sobre os maus e salvando o seu povo, sabendo disso, aí ele termina a sua oração, Abacuque termina a sua oração dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que eu perca tudo nessa vida, ainda que tudo me vá, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao medificando palestinas de cordas. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo em todas as situações, eu exulto no Deus da minha salvação, que se levantará em meu favor a qualquer momento, seja nas tribulações dessa vida, seja na grande tribulação do fim do mundo. Deus sempre se levanta em nosso favor. Sempre. Ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você diz: como? Eu estou com você. Como, Senhor? Cadê o Senhor? Eu estou com você. Eu vou me levantar ainda. Mas, cara, eu já estou com você. Amém? Essa é a nossa segurança, que Deus está conosco. E Ele nos faz andar, mesmo nessa situação, como? Altaneiramente. Em nome de Jesus. Pessoas andando como se fosse, não é boa essa palavra, mas eu vou usar essa. Pessoas andando como se fosse com orgulho. Certo? Por ter um Deus poderoso. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esses são os quatro cavaleiros, os quatro ventos. Pode fechar a Bíblia, vamos colocar de pé. Os quatro cavaleiros, os quatro ventos, os quatro juízos de Deus. Eles nos chamam para o arrependimento e para nos aproximar de Deus. Amém? Em nome de Jesus.